Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a olhar para o Evangelho de São Lucas. E já vamos no capítulo 20. Encontramos verdades importantíssimas neste capítulo 20 do Evangelho de São Lucas. Encontramos aqui valores espirituais incalculáveis. Temos aqui neste texto vários assuntos que vamos abordar neste dia. Temos, por exemplo, a autoridade de Jesus, que é posta em causa pelos fariseus, e também a questão do batismo de João. Vemos ainda uma parábola que Jesus contou sobre os lavradores maus. Temos ainda uma questão sobre os impostos, os saduceus e a ressurreição. Cristo aqui é apresentado como filho de Davi. Então nós estamos neste capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, onde nos mostra Jesus a caminhar para Jerusalém. No capítulo anterior, nós dissemos que Jesus passava por Jericó em direção à cidade de Jerusalém. E podemos contar pelo menos 3 entradas de Jesus Cristo em Jerusalém em 3 dias diferentes. Ele ia a Jerusalém e depois voltava para alguma cidade ali perto, nos arredores de Jerusalém, ou estaria no Monte das Oliveiras. Mas a verdade é que Jesus entrou 3 vezes nesta cidade, antes de ser julgado e condenado pelos homens. Foram 3 entradas em 3 dias seguidos. E foi então esta última entrada que é registada aqui neste capítulo, onde Jesus chorou quando avistou a cidade de Jerusalém. Então este capítulo é que vamos estudar hoje é muito importante exatamente por isso, porque descreve a última entrada de Jesus em Jerusalém. Encontramos Jesus nesta última entrada numa certa discussão com os seus inimigos, que gostavam de tentar enganar Jesus. Era hábito deles fazer isso. Procuravam sempre uma oportunidade para prender Jesus e maltratá-lo. Parece que este era o seu desporto predileto. Infelizmente, estes grupos que eram inimigos de Jesus Cristo estavam reunidos em 3 grandes grupos: os fariseus, os saduceus e os herodianos. Nós vamos passar a ler a partir do verso 8 deste capítulo 20 do Evangelho de São Lucas. Diz assim: Aconteceu que naqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e os arguíram nestes termos: Diz-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si e diziam: Se dissermos que é do céu, ele dirá: Por que não acreditaste nele? Mas se dissermos que é dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convencido de que era de João, um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus Cristo lhes respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam então fazer perguntas a Jesus para tentá-lo. E ninguém teve esta ousadia como estes homens. Eles procuravam então uma oportunidade para tentar Jesus. De alguma forma nós podemos dizer que eles estavam a tentar o próprio Deus, pois Jesus Cristo é Deus. Esses religiosos eram os grandes inimigos de Jesus Cristo. E tudo eles inventavam para tentar encontrar uma artimanha, uma falta que Jesus pudesse ter para poder condená-lo. Eles vieram perguntar a Jesus Cristo com que autoridade ele ensinava. Era uma pergunta importante para quem queria realmente conhecer Jesus Cristo. Porém, eles faziam esta pergunta com maldade, com a intenção de encontrar uma falha na forma de Jesus Cristo estar e nos seus ensinos. Então Jesus Cristo sabiamente lhes respondeu fazendo também uma pergunta. A pergunta era: o batismo de João era dos céus ou dos homens?
Mas vejamos como foi Jesus Cristo que começou esta pergunta. Ele diz: também eu vos farei uma pergunta, disse Jesus. Então Jesus perguntou-lhe sobre o batismo de João. Jesus dessa forma estava a responder à pergunta que estes escribas, estes anciãos, estes sacerdotes estavam a fazer. Jesus Cristo de alguma forma estava a tentar mostrar a importância do batismo de João Batista. Podemos relembrar certamente que foi João Batista que introduziu Jesus Cristo no meio do povo. Por isso, se eles dissessem que João Batista não valia nada, que o batismo de João era dos homens, então eles estariam a pôr em causa o próprio João Batista, e o povo tinha em grande estima João Batista. E por isso, se eles dissessem que João Batista vinha do céu, então, sendo João Batista que preparou o caminho de Jesus, eles teriam de admitir também que Jesus Cristo vinha de Deus. E isso eles não queriam fazer. Por isso eles preferiram fugir a esta pergunta, fugir a esta resposta, e assim, então, foram embora sem ter qualquer retorno a esta sua pergunta maldosa. Depois encontramos Jesus Cristo a contar uma história de lavradores maus. E diz assim esta história no verso 9. Depois, Jesus apresentou ao povo esta comparação. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns camponeses e ausentou-se para fora da terra por muito tempo. Quando chegou a época das vindimas, mandou um criado aos camponeses para que eles pagassem a parte do seu fruto. Mas eles agarraram o criado, espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. Então o dono da vinha mandou outro, e eles espancaram também este, insultaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou-lhes então um terceiro criado ainda, mas eles feriram-no também e mandaram-no embora. Então o dono da vinha disse para consigo: que hei de eu fazer? Vou lá mandar o meu próprio filho, o meu filho querido. Certamente que eles o vão respeitar. Mas quando os camponeses o viram, disseram logo uns para os outros: este é que é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança dele ficará para nós. Levaram-no então para fora da vinha e mataram-no. Em face disso, que lhes fará o dono da vinha? Perguntou Jesus. Irá matar aqueles homens e arrendará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Deus queira que tal não aconteça. Mas Jesus olhou para o povo e perguntou: qual será então o significado da frase da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. E acrescentou: todo aquele que cair em cima dessa pedra ficará feito em pedaços. E aquele em cima de quem ela cair ficará reduzido a pó. Vemos aqui que Jesus Cristo conta esta história. Nós já estudámos esta história nos dois evangelhos que estudámos anteriormente, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de São Marcos. Aqui Jesus está a referir-se claramente à nação de Israel. Jesus endereça esta história, esta parábola, ao povo judeu. Não foi Israel que matou os profetas? Está lembrado disso? Certamente, Israel, ao longo da sua história, torturou, aprisionou, apedrejou e matou os seus profetas. E esta história aqui que Jesus conta acerca da nação de Israel. Por fim, estamos lembrados também o que o povo de Israel fez à pessoa de Jesus Cristo. Levaram-no preso e penduraram-no numa cruz. No fundo, foi exatamente o que fizeram este filho deste senhor desta vinha. Levaram-no para fora da vinha e ali o mataram. Exatamente o que fizeram a Jesus Cristo, levando-o para fora da cidade de Jerusalém e pendurando-o numa cruz. Foi assim que o povo de Israel agiu. Por essa razão, Deus tem agido para com o povo de Israel, levando-o a pensar nestes seus atos. Certamente, eles não perceberam que estavam a rejeitar a pedra principal. Aquela pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Esta pedra refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, era este Filho amado, enviado por Deus, para trazer esperança ao homem. Por isso o verso 18 diz: todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Este é o julgamento que caiu sobre a nação de Israel no ano 70. A nação de Israel no ano 70 foi espalhada por completo pelo mundo inteiro. A cidade de Jerusalém foi completamente destruída.
pelas forças romanas. E, finalmente, só no ano de 1947, então o povo de Israel foi devolvido, digamos assim, à sua terra natal, à sua pátria. E ainda hoje sabemos os conflitos que acontecem neste território, onde Israel tem a sua nação. Vemos como o povo, por ter rejeitado a Deus, fez o seu percurso, afastando-se cada vez mais de Deus. Por isso, então, este senhor da vinha mandou embora, no fundo, estes camponeses e trouxe outros. A estes outros, nós entendemos ser aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois continuamos a ler no verso 19. Os doutores da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam maneira de prender Jesus naquela altura, porque perceberam muito bem que aquela história se referia a eles, mas tinham medo do povo. E puseram-se então a vigiá-lo e mandaram ter com Jesus uns espiões que se fingiam muito religiosos, para ver se o apanhavam em falso naquilo que dizia e o entregavam depois às autoridades e ao poder do governo. Estes apresentaram a Jesus o seguinte problema: Mestre, sabemos que tudo o que dizes e ensinas está certo, e que não julgas as pessoas pelas aparências, pois ensinas com fidelidade a vontade de Deus. Diz-nos uma coisa: devemos ou não pagar impostos ao imperador romano? Jesus percebeu a malícia deles e disse: Deixem cá ver uma moeda. De quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: do imperador. Jesus disse-lhes: Pois bem, deem ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nada do que disse diante de toda a gente, mas admirados com a sua resposta, calaram-se. Temos aqui então estes falsos religiosos, estes homens que eram inimigos de Jesus Cristo, a querer mais uma vez apanhá-lo numa situação difícil. Eles queriam agora ver se conseguiam, através das leis romanas ou através do povo, pôr o povo contra Jesus Cristo, confundir de alguma forma Jesus Cristo. Vemos aqui como estes homens de facto eram bastante astutos na forma como eles procuravam apanhar Jesus Cristo. Eles fizeram uma pergunta. Sabiam que se Jesus respondesse não a essa pergunta, não se deve pagar tributo a César, imposto a César, então as autoridades romanas imediatamente o iriam prender, pois Jesus Cristo já era uma figura bastante popular. Se por outro lado Jesus Cristo dissesse sim, devemos pagar tributo a César, imposto a César, então os judeus que o estavam a ouvir certamente iriam ficar revoltadíssimos com isso, pois temos que lembrar que os judeus estavam a ser subjugados pelo Império Romano. E não era certamente fácil para o povo de Israel ter que pagar um imposto a um povo invasor. Então, Jesus estava ali colocado, como se diz em bom português, entre a espada e a parede. Estava numa situação extremamente difícil. E Jesus, mais uma vez, sendo Deus e tendo toda a sabedoria, de uma forma bem sábia, pede uma moeda, um denário, uma moeda romana, e pergunta de quem é de facto a marca que está nessa moeda, de quem é essa inscrição, a quem pertence no fundo esse dinheiro, quem cunhou esse dinheiro. E eles responderam: foi César. Então Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César, dai ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Vemos que Jesus Cristo claramente aqui dá uma resposta sábia a esta situação, sem com isso cair na armadilha destes homens. Por um lado, vemos como Jesus Cristo é favorável a que se paguem impostos. Sem essa situação, sem o pagamento dos impostos, seria impossível podermos desenvolver a sociedade. E por isso Jesus Cristo diz: é necessário dar a César o que é de César. Para que haja segurança, para que haja uma situação de melhores estradas, hospitais melhores, melhor ensino, é necessário que cada um de nós faça a nossa contribuição, pague os nossos impostos. De outra forma, o apóstolo Paulo disse: não há autoridade que não venha de Deus, não há autoridade que não proceda de Deus. Então, para que haja benefícios públicos, para que haja situações de termos melhores estradas, de termos melhor ensino, é necessário que haja de facto um pagamento de impostos. Então Jesus Cristo diz exatamente isso de uma forma aberta. O povo judeu, eles tinham beneficiado de alguma forma de todo o benefício que os romanos tinham trazido.
tinha diminuído a criminalidade, tinha sido aberto grandes estradas que conduziam o povo com mais facilidade a qualquer ponto do Império Romano. Havia uma certa segurança, podemos dizer assim, imposta, é verdade, mas uma certa segurança posta pelo exército romano. Então havia vários benefícios que o povo, mesmo em Israel, tinha pelo facto de estar debaixo da autoridade romana. Durante muitos séculos foi assim. Então o povo, por um lado, teria que pagar os seus impostos para poder continuar a beneficiar dessa situação. Assim como hoje não é muito diferente. Se nós não pagarmos os nossos impostos, certamente torna-se difícil que o Estado possa fazer melhoramentos. Então Jesus disse, dai a César o que é de César. Só que Jesus não fica por aí. Não terminou por aí a sua sentença. Jesus também disse, e dai a Deus o que é de Deus. Talvez até alguns de nós podemos concordar com a primeira parte. Dai a César o que é de César. Ok, pagar impostos está certo. Mas dar a Deus o que é de Deus? Então o que é de Deus? Essa talvez seja uma pergunta importante para nós respondermos também. Se por um lado não nos custa perceber que devemos pagar os nossos impostos, mas por outro lado devemos relacionar-nos com Deus como? Qual é a nossa relação com Deus? Por um lado vivemos num país que se diz cristão. Dizemos ter 98% da população portuguesa cristã. Mas será que cada cristão do nosso país está de facto a dar a Deus o que é de Deus? Estamos nós a ter um relacionamento com Deus de uma forma genuína e sincera? Procuramos nós ouvir aquilo que Deus tem para nós? Procuramos nós ouvir a sua palavra para podermos viver num país um pouco mais harmonioso, com mais paz? Podemos nós olhar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos e poder dizer, eu amo-te de todo o meu coração, eu vou procurar o teu benefício. Dar a Deus o que é de Deus tem a ver com isto também. Tem a ver com amar o próximo por um lado, mas ao mesmo tempo amar a Deus. Separar um tempo para procurarmos a vontade de Deus. Tem você separado esse tempo? Tem dado você a Deus o que é de Deus? O nosso tempo é algo que nós gastamos uma só vez. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para poder estar numa igreja, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para aquilo. Mas estamos nós a dar a Deus o nosso tempo. O tempo que é tão precioso e que não pode ser mal gasto. Dar a Deus o que é de Deus tem a ver com isso, com nós pararmos, com nós podermos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. O verso 26 do nosso texto continua a dizer, não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, eles calaram-se. Aqui temos os inimigos de Jesus Cristo mais uma vez calados, silenciados pela sabedoria de Jesus. E é isso que nós encontramos aqui. Pois logo a seguir vamos ver um outro grupo, o grupo dos saduceus. Eles aparecem mais uma vez, não com a ideia de saber a resposta sobre a pergunta que querem fazer, mas mais uma vez com uma resposta para ver se conseguiam apanhar Jesus Cristo em falta. Vemos como estes líderes religiosos, já em várias situações, foram apanhando Jesus Cristo, ou tentando apanhar Jesus Cristo, em situações difíceis. E cada um foi colocando as questões ligadas com os seus princípios, digamos, de ética e de vida. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Mas agora eles vêm com uma pergunta sobre esta temática. Então, uns saduceus foram ter com Jesus Cristo. Ora, eles diziam que não há ressurreição e por isso perguntaram-lhe, Mestre, Moisés deixou-nos escritos na lei que se um homem morrer e deixar a sua mulher sem nenhum filho, o irmão a seguir deverá casar com a viúva para assim dar descendência ao irmão falecido. Aconteceu que haviam 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo depois, o terceiro e os outros até ao 7º. Todos casaram com ela e todos morreram sem deixar filhos. Por último, morreu também a mulher. Ora bem, no dia da ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 casaram com ela? Vemos aqui que estes homens claramente estavam a tentar arranjar uma história para confundir e tentar enganar Jesus Cristo. Mas Jesus respondeu-lhes, neste mundo é que as pessoas se casam, mas os que merecerem chegar ao outro mundo e ressuscitar dos mortos, esses não se casam, são como os anjos e já não podem morrer. São filhos de Deus porque são herdeiros da ressurreição. Até o próprio Moisés, naquele trecho acerca do arbusto, nos deu a entender que os mortos ressuscitam. Quando chama o Senhor,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Por isso, para eles, todos estão vivos. Houve então alguns doutores da lei que lhe disseram: muito bem, mestre. Depois disso, ninguém mais tinha coragem de lhe fazer perguntas. Vemos como estes homens aqui eram extremamente hipócritas. Primeiro, eles não acreditavam na ressurreição. Depois vêm com uma história recambulesca de uma mulher que casou com 7 homens. E depois, no final, ainda têm a coragem de dizer: muito bem, mestre. Como se eles fossem, de facto, alguém para poder dizer a Jesus o que estava certo ou o que estava errado. Estes homens tinham o coração cheio de ódio, cheio de violência. Homens que estavam à procura de matar Jesus Cristo. E vêm com uma expressão tão bonita, com uma diplomacia tão correta. O texto bíblico continua no verso 41. Jesus então respondeu-lhes: como pode dizer-se que o Messias é descendente de Davi? Vejam que o próprio Davi disse no livro dos Salmos: Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi chama Senhor, como pode o Messias ser seu descendente? Esta passagem aqui é extremamente valiosa, porque Jesus mostra mais uma vez a sua divindade. É um dos textos que claramente mostra quem Jesus Cristo é. Ele é descendente, por um lado, de Davi, o rei de Israel, o herdeiro do trono, mas ao mesmo tempo ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus feito homem, que habitou entre nós para nos dar vida e vida em abundância. E é um texto extremamente importante exatamente por isto, porque mostra quem Jesus Cristo é. Os seus inimigos estavam de facto ali a ser confrontados com a personalidade de Jesus Cristo. E eles não poderiam conviver mais com esta situação. Eles iriam procurar pôr um fim a esta situação. Iriam tentar conduzir Jesus Cristo o mais depressa possível para a cruz. O verso 45 ainda nos diz: estando toda a gente a ouvi-lo, Jesus disse aos discípulos: cuidado com os doutores da lei. Gostam de andar e de passear bem trajados e de serem cumprimentados com todas as atenções nas praças públicas. Escolhem os lugares de destaque, tanto nas casas de oração como nos banquetes. Devoram os bens das viúvas e desculpam-se fazendo longas orações. Mas Deus há de castigá-los ainda mais por causa disso. Vemos que, mais uma vez, Jesus Cristo condena claramente a hipocrisia da religiosidade destes líderes. Certamente é importante nós podermos ter a nossa relação com Deus numa forma transparente e sincera. Isso é o que Deus espera de nós. No próximo programa continuaremos a olhar para a vida e para os ensinos de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.